Olá, esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que sempre aparece no consultório, que as pessoas sempre têm dúvidas, que é em relação à frequência das refeições ao longo do dia, ou a distribuição das refeições. Então, por exemplo, comer de 3 em 3 horas é mais eficiente do que ficar longos períodos em jejum, do que fazer 2, 3 refeições ao longo do dia? Então, hoje eu vou tentar explicar isso para vocês e convencê-los de que existe o fator da individualidade e aí, como sempre na nutrição, a gente precisa avaliar caso a caso. Então, a primeira pergunta que normalmente vem à tona é se existe uma frequência ideal de refeições ao longo do dia. E na verdade isso não existe, como eu já adiantei, a gente precisa avaliar a individualidade, ou seja, os hábitos alimentares daquela pessoa, como ela se comporta frente às refeições, se é uma pessoa que tem vontade de comer grandes volumes, que tem compulsão alimentar, ou se é uma pessoa que, de acordo com a sua rotina, ela até prefere fazer menos refeições ao longo do dia, porque às vezes o trabalho não permite parar em determinados horários. E aí a gente precisa colocar isso no papel, porque dependendo da situação, eu prefiro que a pessoa tenha adesão àquele novo planejamento do que simplesmente seguir uma regra que foi estabelecida de que temos que comer de 3 em 3 horas, tá? Então não existe uma frequência ideal de refeições. O que existe é a gente avaliar a rotina, a individualidade e pensar que dentro das possibilidades a gente pode pensar numa composição de refeições que seja mais interessante para aquela pessoa e respeitando os horários que ela usualmente costuma fazer suas refeições e que é melhor de fato para ela. Outra questão que normalmente aparece é: comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Não existe, a gente não tem comprovação disso na literatura. O que mais tem relação com o fato da gente ter um metabolismo acelerado é a nossa composição corporal, ou seja, pessoas que têm mais músculos, mais massa magra, tendem a gastar mais energia do que aquelas pessoas que têm mais massa gorda, tá? Outra questão que é muito importante é o nível de atividade física. Quanto mais exercício físico a gente faz, mais energia a gente despende durante aquela atividade, mas não somente, no pós-exercício também. Então, se eu me exercitei agora, fiz musculação ou fiz uma caminhada, eu tenho, após o exercício, um período em que meu organismo ele gasta mais energia que o usual. Então, isso também é muito importante para acelerar o metabolismo. E a gente tem uma outra questão que é o efeito térmico dos alimentos. Então, existem alguns alimentos que fazem com que o nosso organismo gaste mais energia. Só que, normalmente, esse fator a mais que a gente observa no gasto energético, ele é irrisório em muitas situações. Então, aqueles alimentos que são tidos como termogênicos, muitas vezes eles não são. Então, a gente precisa avaliar se de fato esses alimentos são termogênicos. E aqueles que têm alguma comprovação de efeito termogênico, muitas vezes eles promovem um aumento muito pequeno no nosso gasto energético ao longo do dia. Então, eu posso usar esses alimentos como uma estratégia dentro de um contexto maior para a perda de peso, né, para aumentar o nosso gasto energético, mas eu não posso pensar que apenas aquele alimento vai ser suficiente para elevar o nosso gasto energético e promover o que a gente deseja, né? Que é a perda de peso, por exemplo. Uma outra questão relacionada aos alimentos, aí nesse sentido, é o consumo de proteínas. Em muitas estratégias nutricionais, a gente prioriza aumentar um pouquinho o consumo de proteínas e diminuir carboidratos e lipídios, porque as proteínas elas gastam mais energia para serem metabolizadas. Então é uma estratégia interessante também que a gente usa na prática, mexendo na composição da dieta em relação aos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, de modo a incentivar, né, promover esse gasto energético a mais
para a promoção da perda de peso. Mas vejam que é uma estratégia, não é apenas uma conduta única. Outra questão, fazer mais refeições ajuda na perda de peso, no emagrecimento? Não necessariamente, isso vai depender muito de como é a ingestão dessa pessoa ao longo do dia e de como é a rotina dela, né, o estilo de vida. Então, para algumas pessoas, fazer mais refeições, distribuir mais refeições ao longo do dia pode ser uma estratégia super eficiente. Por quê? Se é uma pessoa que sente muita fome, que tem muita vontade de comer, para essa pessoa, talvez fazer mais refeições ao longo do dia seja melhor, porque eu vou evitar com que ela fique longos períodos em jejum, sem se alimentar, e aí na próxima refeição ela tente de alguma forma compensar essa fome excessiva. Então, para essas pessoas, um jejum não seria tão interessante, mas o fracionamento, sim. Agora, para aquelas pessoas que conseguem ficar longos períodos sem se alimentar e não tendem a compensar na próxima refeição, a gente também pode usar isso como uma estratégia. Mas veja bem, depende muito da individualidade, né? Então a gente precisa avaliar se você é uma pessoa que vai se adaptar melhor comendo, por exemplo, de 3 em 3 horas, ou se é uma pessoa que vai se adaptar fazendo, por exemplo, 3 refeições ao longo do dia. Depende. E aí já vem a próxima questão, né? Que as pessoas também têm muitas dúvidas. Ficar muitas horas sem se alimentar faz mal? Depende também, né? Então, mais uma vez, o depende. Muitas pessoas, se ficam longos períodos sem se alimentar, apresentam irritabilidade, queda de energia, né, uma prostração. Então, nesse caso, a gente precisa fazer fazer as refeições com mais frequência. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, ficar longos períodos sem se alimentar é tranquilo, né? Elas, inclusive, conseguem fazer exercícios em jejum, por exemplo. Tem gente que acorda de manhã e já quer tomar o café, não consegue fazer nenhuma atividade sem se alimentar. Já outras conseguem sair para correr, para fazer, para treinar, fazer musculação, enfim, fazer a sua atividade física em jejum, que não há problema. Então, depende muito de como você se comporta, né? De como é o seu organismo. E aí, já puxando o gancho para a próxima questão, é em relação ao café da manhã. O café da manhã, ele é realmente indispensável? Ele é a refeição principal do dia? Bom, aí a gente tem que entender em que contexto a gente está falando. Normalmente, o café da manhã, ele é uma das principais refeições do dia. Eu já falei sobre aqui em outros episódios que a gente tem um relógio biológico, né? E que ao longo dos anos, o nosso organismo entendeu que o ser humano, ele se alimenta durante o dia e não se alimenta durante a noite. E aí vem aquela máxima que eu já citei aqui em outros episódios, que é um ditado muito antigo que fala que a gente tem que tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu, algo nesse sentido. E por que existe esse ditado? Ele mostra que a gente deve comer mais durante o dia, durante a luz do dia, e comer menos durante a noite. Isso faz sentido de acordo com o nosso relógio biológico e, de fato, alguns estudos já mostraram que pular o café da manhã pode levar a episódios de fome ao longo do dia, às vezes uma fome no finzinho da tarde, né, em que a gente já está com o cortisol mais alto, a gente está cansado, né, passou por períodos de estresse ao longo do dia, e aí a gente tende a compensar comendo mais no final do dia. Então, pular o café da manhã, muitas vezes, não é uma boa estratégia. E, de fato, ele é uma refeição muito importante. Agora, se você está seguindo um protocolo de jejum intermitente, por exemplo, e aí precisa pular o café da manhã por conta disso, a gente entende que é uma estratégia pontual e que para você aquilo foi avaliado como algo importante nesse momento. Então, talvez para você pular o café da manhã não cause tanto impacto ao longo do dia, mas, via de regra, é uma refeição importante e que a gente deve, né, conforme os estudos mostram, nesse momento, fazer uma refeição mais completa, uma refeição rica em todos os macronutrientes, especialmente,
para que a gente possa controlar esses episódios de fome ao longo do dia. E aí, o que as pessoas normalmente fazem, que são comportamentos errados em relação à distribuição das refeições? Primeiro, é copiar a dieta do coleguinha. Como eu já disse, a gente tem a individualidade, então eu preciso pensar, será que aquilo ali é bom para mim? Será que é interessante pensando na minha rotina, no meu estilo de vida, nas minhas necessidades energéticas e nutricionais de uma forma geral? Então, copiar a dieta do outro não é a melhor opção. Seguir, às vezes, o que está na internet. Então, às vezes, você vai ver um post sobre jejum intermitente e vai pensar, poxa, deve ser importante para mim, então eu vou ficar tantas horas aí sem me alimentar. E aí você vê outro post falando que não, que a gente deve comer de 3 em 3 horas para evitar a compulsão alimentar, aí você fica confuso. O que eu vou fazer? Então, novamente, é a gente pensar na individualidade e naquilo que faz sentido na nossa rotina. Isso é o mais importante para que a gente tenha adesão. Uma outra questão segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Então, segunda-feira vou começar uma dieta. E aí eu como muito pouco numa refeição, né? Às vezes eu começo meu café da manhã bacana, meu almoço legal, à tarde eu já começo a dar uma escorregada e à noite eu já não aguento. Eu tô sentindo muita fome, me privei de muitos alimentos, muitas vontades ao longo do dia, então chega no final do dia, eu quero comer aquilo que eu acho gostoso e acabo compensando as calorias que eu restringi ao longo do dia, aí chega à noite eu não consigo e como mais, né? Então esse é um erro muito comum, a gente seguir a dieta ao longo de uma parte, né, numa parte do dia e na noite a gente descontrolar. Então a gente tem que lembrar que se eu estou passando fome ao longo do dia, eu preciso reavaliar essa dieta, porque a ideia não é que a gente passe fome, a ideia é que a gente coma de uma forma saudável, na quantidade adequada para a gente. E aí comer todos os alimentos, todos os grupos alimentares é muito importante, sem restrições excessivas também. Porque é claro que se a gente está numa dieta para diabetes, por exemplo, eu tenho aqueles alimentos que eu preciso controlar. Para hipertensão, eu tenho os alimentos que eu devo evitar. Para perda de peso, igualmente. Então, isso vai existir, né? Essas restrições alimentares em determinadas situações, elas vão existir. Agora, como eu encaro essas restrições e como eu faço isso, é que vai ter um impacto no final. Porque às vezes eu vou sentir vontade de comer algo que não estava planejado, um doce, um salgado, né? Alguma bobagemzinha ao longo do dia. Mas fazer isso todos os dias ou com muita frequência vai ter um impacto no meu resultado final. Então é isso que a gente não deseja, né? Que você tenha um resultado fora daquilo que foi planejado e que também faça muitas restrições alimentares. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio aí. E aí, para a gente finalizar, existe alguma estratégia que normalmente funciona para todas as pessoas? Sim, normalmente, o que a gente recomenda? Né? Então, eu estou falando aqui de uma forma geral. 2 grandes refeições ao longo do dia, então eu posso pensar almoço e jantar, por exemplo, e 3 lanches ao longo do dia, incluindo o café da manhã, um lanche no meio da manhã e um lanche à tarde. Ou, dependendo da sua rotina, vou incluir uma ceia, porque de repente você trabalha à noite e aí vai jantar mais cedo, a gente pode incluir a ceia. Então depende muito de como a sua rotina é organizada, mas via de regra, 5 refeições ao longo do dia é o que a gente normalmente entende como algo que se adapta à maioria da população. Outra questão muito importante, consumir fibras ao longo do dia. As fibras dão saciedade, eu já falei sobre isso aqui em outros episódios. Então, incluir grãos integrais, farelos, frutas, verduras em todas as refeições. Isso é muito importante. Da mesma forma, distribuir bem as proteínas ao longo do dia, especialmente se você faz exercício físico. Não adianta consumir a proteína só após o treino. Eu preciso distribuir essas proteínas ao longo do dia. Então,
Fazer um café da manhã com uma boa quantidade de proteínas, um lanche da manhã com proteínas, almoço com proteínas e por aí vai. Porque esse é um erro muito comum das pessoas. Concentram as proteínas na refeição pós-treino ou no almoço, no jantar, e nos lanches ao longo do dia não comem proteínas ou comem pequeníssimas quantidades. Então, é importante a gente pensar nessa distribuição. E comer gorduras boas. As gorduras também promovem saciedade. Então, incluir, por exemplo, abacate, que é uma fruta que tem uma grande quantidade de gorduras boas, as castanhas, as oleaginosas. Então, incluir essas oleaginosas ao longo do dia. Semente de abóbora, de girassol, a gente pode pensar nisso também como fonte de gordura e como fonte de micronutrientes, como vitaminas e minerais. Bom, de uma forma geral é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês como a gente deve fazer a distribuição das refeições ao longo do dia. E se vocês saírem aqui com esse entendimento de que a individualidade é algo mais importante, eu já vou ficar muito feliz. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, pode enviar para participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. Não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.